boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live. E hoje a gente vai falar sobre aquele medo invisível que tá travando o seu negócio. Pois é, então você já pega a sua água, já pega o seu café, que é sobre isso que a gente vai falar nesse instante. Aquele medo que te trava de fazer o seu negócio prosperar, de fazer o seu negócio crescer. Pois é. Na aula passada, eu falei sobre os 5 medos que o Napoleão Hill mapeou. E esses 5 medos, um deles é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é o medo invisível que te trava de prosperar, que é o medo da crítica. Na aula passada, a gente falou sobre os 5 medos e hoje a gente vai falar especificamente sobre o medo da crítica. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Pena, trabalhei muitos anos na área bancária, atendendo empresários, pessoa física, e hoje eu faço esse trabalho aqui também nas redes sociais, faço mentoria, tem alguns cursos lá no link da minha bio. O meu objetivo sempre foi ajudar os empresários a alcançarem o sucesso. Por quê? Porque a galera chegava lá na minha mesa, a gente trabalhava na área bancária, o pessoal chegava na minha mesa, pedia empréstimo, pedia uma série de coisas, e eles sabiam sobre o negócio, mas não sabiam como fazer o negócio prosperar. Para quem não conhece a minha história, tá? Comecei a estudar um pouquinho sobre ferramentas, sobre gestão, sobre finanças, sobre um pouquinho de tudo para ajudar esses empresários. Entregava as ferramentas de forma gratuita para eles lá na minha mesa, mas eu percebia que a galera não conseguia avançar, que a galera não conseguia colocar em prática o que eu estava passando. E aí eu comecei a fazer as mentorias, né, no 1 a 1, e aí o resultado começou a aparecer. Só que eu percebi que tinha uma galera que eu entregava as planilhas e eles conseguiam fazer o financeiro e dar tudo certo. Mas outras pessoas não conseguiam sair do lugar. E por que será? Fui investigando, eu descobri essa parte, que é a parte das crenças, né? Que é a parte do emocional. Então, às vezes, o que trava a gente não é a parte técnica, é a parte emocional. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, já vou começar, tá? Então, para começar, eu quero contar para você uma breve história, tá? Uma breve história sobre uma empresária, a Maria. A Maria tinha uma clínica. Essa é uma história que é verídica, tá, galera? Não é fictícia. Ela tinha uma clínica, ela era muito competente, né, tecnicamente falando, né, sabia fazer muito bem as suas especialidades e tudo mais. E o primeiro mês da abertura da clínica dela foi um pouco mais difícil e ela percebeu que ela tinha que fazer a divulgação da empresa e tudo mais para ela, né, conseguir mais clientes e tudo mais. E ela decidiu contratar uma empresa de marketing, gravar um vídeo, postar, fazer algumas propagandas para a cidade afora e tudo mais. Só que ela é uma pessoa que tecnicamente ela era muito boa, mas não é uma pessoa que sabia se expressar muito bem, tinha um certo receio, né? Alguma coisa travava ela ali na hora de falar e tudo mais, mas mesmo assim ela fez porque ela sabia que era uma parte importante do processo da empresa dela. Então ela foi lá, decidiu gravar alguns vídeos, fazer alguns posts, deixou lá propaganda na rádio, colocou no outdoor e tudo mais, começou a divulgar a clínica dela. No primeiro momento, deu tudo certo, recebeu muitos elogios e tudo mais. Mas, com o passar dos meses, ali lá pro 2º mês, ela recebeu uma crítica, né? Uma crítica bem pontual lá dentro do Instagram. E essa crítica falava assim, ó, profissional fraca, não recomendo. O que você acha que aconteceu com a Maria? Pois é, a Maria ficou sem dormir. A Maria olhou aquela crítica umas 50 vezes. E ela até pensou em fechar a clínica. Ela começou a duvidar dela mesma. Começou a duvidar da capacidade dela, do atendimento dela e dos resultados que ela já tinha alcançado. Por quê? Porque ela começou a pensar, será que eu não sirvo para isso? O que será que as pessoas vão pensar? E se todo mundo achar isso de mim? E ela não parou por falta de capacidade, obviamente, né? Ela parou por medo da crítica. Agora, eu pergunto para vocês, quantas decisões
você já tomou com base no seu medo? Com base no medo do que as pessoas vão falar com você, com base no medo do que o cliente vai te responder. Muitas vezes a gente coloca preço no bolso do cliente, né? A gente tem um medinho ali de falar o preço. Algumas vezes a gente tem medo da resposta desse cliente e a gente tende a não enfrentar isso ou não enfrentar da forma que deveria. Então, o tema desse aulão é esse medo da crítica que nos paralisa e que às vezes nos leva para alguns lugares assim, onde a gente pensa em desistir. A base teórica que eu tô falando aqui para vocês é Napoleão Hill, né, que eu falei lá na última live. Gosto muito também do Daniel Kahneman, né, ele tem alguns estudos fantásticos nessa área. Albert Bandura, Carol Dweck e Brené Brown. Também tem alguns documentários dela na internet que são ótimos, tá? Bacana. Dito isso, eu quero perguntar para você se o que tá travando o seu crescimento, às vezes, não é falta de estratégia, né? Nem falta de capacidade. É justamente esse medo. Esse medo de opinião, esse medo de rejeição, não é isso? E eu deixei uma colinha aqui, tá, gente? Porque é muito assunto para eu falar. E daqui a pouquinho nós vamos falar bem especificamente quais são os comportamentos, né? De quem tem medo de crítica, medo de opinião, medo de rejeição, medo de não pertencer, enfim. O nosso cérebro, gente, ele foi programado para trabalhar em grupo, né? Desde as épocas mais primordiais, né? Nosso cérebro foi programado para trabalhar em grupo. Então, durante milhares de anos, né? Ser excluído significava a morte, né? Quando você... vamos pensar lá atrás, na época das cavernas. Se você ficar sozinha, a chance de sobrevivência era muito menor do que a chance de você estar em grupo, né? O grupo se protege, né? Um é mais forte. E esse sentimento de pertencimento, ele vive em nós até hoje. E isso é mais instintivo e mais profundo que a gente possa imaginar, tá? Quando uma pessoa, por exemplo, não se dá bem com a própria família, ela se sente de alguma maneira rejeitada, ela tem dificuldades em se relacionar dentro do trabalho, com as amizades, com o relacionamento afetivo, e tudo isso está interligado aqui com esse sentimento de pertencimento, tá? E então, quando alguém critica você, o seu cérebro, né, ele age como se fosse um perigo real. O nosso cérebro, ele não sabe exatamente o que é que está acontecendo agora, o que é imaginado, né? Na outra aula, eu dei um exemplo para vocês de você pegar uma colher, espremer um limão e colocar na boca. Se você seguir esse passo a passo, você fizer isso aqui bem devagarzinho com você, você é capaz de sentir até o gosto do limão aí dentro da sua boca. Então, o nosso cérebro não sabe muito bem o que está acontecendo agora e o que já foi lá atrás. Ele mistura as coisas. Então, por isso que esse sentimento, ele é um sentimento presente ainda em nós, tá? Quando a gente fala de empreender o quê? Empreender é se expor, né? É colocar a cara a tapa, é falar para o mundo que você existe, é colocar no mundo a sua visão, o seu jeito de ser, as suas decisões, as suas escolhas, sendo elas corretas ou não, né? Sendo elas julgadas ou não, essa exposição. E com isso, a gente também carrega aquela possibilidade de não agradar a todos. Obviamente, a gente não vai agradar a todos, e esse não é o objetivo de empreender. Tem muita gente que acha que esse é um dos objetivos de empreender, não é. Agora eu quero te perguntar algo muito honesto, né? O que você sabe que deveria estar fazendo no seu negócio, mas você não está fazendo? Responde internamente aí para você. O que você sabe que deveria estar fazendo, mas por algum motivo você não está fazendo? Você quer crescer, mas muitas vezes você não quer estar aqui no Instagram. Muitas vezes você não quer fazer esse tipo de propaganda. Nem na rádio, nem no outdoor, ou qualquer lugar.
Você quer vender mais, mas você tem medo de aumentar seu preço. Afinal de contas, quem é você para aumentar seu preço, né? Você é o cara que sabe das suas finanças, mas alguma coisa passa aí dentro de você. Você quer se posicionar, mas você fica neutro. Ah, eu não posso desagradar, né? Eu tenho que fazer relacionamento. Se eu desagradar pode ser que eu precise dessa pessoa amanhã. Será mesmo? Quando você sabe verdadeiramente quem você é, esse medo de desagradar, ele diminui. Por quê? Porque você tem uma identidade firmada, você sabe o valor que você entrega do seu produto, do seu serviço, você sabe a sua qualidade, o tempo de dedicação, as horas de dedicação, muitas vezes deixando a família te esperando, trabalhando sábado, domingo, enfim, né? Então, eu falo que isso não é falta de competência, às vezes, isso é medo. E o medo, ele sempre vai começar nos pensamentos, né? Quem tem medo de crítica vai pensar assim, ó. E se falarem mal de mim? Né, que eu vou fazer? E se acharem que eu sou arrogante? Afinal de contas, estou ganhando dinheirinho. E se acharem que eu sou arrogante? E se disserem que o meu produto tá caro? O que eu vou falar? E se eu perder um cliente? E se eu não conseguir vender e perder um cliente? Ah, melhor não mexer com isso não. Eu acho que eu ainda não tô pronto. Vou ter que fazer um curso, vou ter que rever minhas coisas aqui. Eu preciso estudar mais, aprender mais. E esse daqui, ó, eu não posso errar. Agora, eu quero que você observe se algum desses pensamentos já passou na sua cabeça ou se você já anotou aí algum que você sente que ele é recorrente. Agora eu quero que você pense comigo o que seria um empresário que não tem medo da crítica. Um empresário que tem um pensamento que a gente costuma dizer aqui quando a gente estuda crença, que é diametralmente oposto. Ou seja, uma pessoa que tem medo de crítica vai ter esses pensamentos que eu te falei. Agora, outra pessoa que não tem medo de crítica vai ter esses pensamentos aqui, ó. Se você não tivesse medo de crítica, você ia pensar assim, ó. Ah, nem todo mundo é meu cliente. E tá tudo bem. Se alguém não gostar, tá tudo bem. Tá tranquilo. Eu posso ajustar meu preço. Eu posso ajustar minha oferta. Eu posso ajustar a forma como que eu me comunico com o meu público. Eu posso ajustar a forma como eu comunico com as pessoas. Eu posso errar. Errar faz parte do processo. A minha identidade não depende da opinião de ninguém. Eu não preciso agradar as pessoas para prosperar. Esses seriam os pensamentos de uma pessoa que não tem medo da crítica. De uma pessoa que é consciente de si, que sabe seu valor, que entende quem é. Percebe a diferença? Então, o medo da crítica, ele gera um pensamento de autoproteção. A pessoa quer se proteger. E ela quer se proteger porque ela sente que ao ser criticada, ela vai ser desvalorizada, ela vai perder o seu valor. E a ausência desse medo, ela vai gerar o quê? Pensamentos de crescimento. Se você não tem medo de crítica, você vai ter pensamentos de crescimento. Quem tem medo da crítica, gente, vai ter certos sentimentos que às vezes ela não sabe nem nomear. Então, às vezes, voltando já na outra live que eu falei semana passada, né? Qual que é a linha de raciocínio aqui que a gente está falando nessas lives aqui sobre a identidade financeira? A crença gera um pensamento, gera um sentimento, gera um comportamento. Se você tem aquele comportamento recorrente, você vai ter um resultado recorrente. Logo, se você quer ter um resultado diferente, como, por exemplo, faturar mais, você vai ter que mudar seu comportamento. Mas para você mudar seu comportamento, quais são os pensamentos e sentimentos que você tem, né?
E aí, quem tem medo de crítica, ele vai sentir o quê? Ansiedade antes de postar o vídeo, né? O vídeo, quando você vai fazer uma propaganda, se você tem medo de crítica, você vai ficar louco. Nossa, como é que eu vou fazer para postar esse vídeo? Ou você vai postar o vídeo e vai ficar lá olhando quantas pessoas curtiram, quem comentou, quem não comentou, se ele deu engajamento, se não deu, né? A pessoa que tem medo de crítica, ela sente uma tensão na hora que ela vai aumentar o preço dela. Então, você vai colocar um preço maior no seu produto ou no seu serviço, você fica um pé atrás. Não, mas será que vão comprar? Será? Ah, eu acho que eu não posso fazer isso não. Eu prefiro vender barato, lucrar menos ou nem lucrar, porque às vezes a pessoa não sabe nem fazer o preço. Precisa, né? Você fica com esse receio aí. E aí você pensa, nossa, será que eu vou aumentar o preço? A tensão surge no corpo. O ombro fica duro, né? Às vezes alguém da família pergunta alguma coisa, já dá aquela traulitada, né? Porque tá nervoso. Sente uma vergonha antecipada. Sente um sentimento de vergonha, né? Porque afinal de contas, quem sou eu, né? Quem sou eu? Já que eu tenho tanto medo que os outros me critiquem, quem sou eu? Uma insegurança constante, uma culpa por querer crescer. Eu não sabe nomear a culpa, eu não sei se eu tô sentindo culpa, se eu não tô sentindo, eu não sei o que eu tô sentindo direito. Eu só sinto uma angústia, né? E aquele medo de parecer metido, talvez, snob. Tem tudo isso misturado. Então, o pensamento, ele vai gerar esse sentimento na pessoa que tem medo de crítica. E a vergonha faz a pessoa sentir que ela é o quê? Inadequada, né? E ela vai além do sentimento de, eu posso errar, né? Ela não acha que pode errar, mas ela se sente inadequada. Quando a pessoa se sente inadequada, pensa aí, qual foi a última vez que você sentiu vergonha na sua vida? A vergonha, não sei se vocês conhecem a escala de Hawkins, é muito interessante, depois vocês dá um Google aí e procura sentimentos, escalas de Hawkins. Vocês vão ver que a vergonha, ela tem uma vibração baixíssima, é o sentimento que mais joga a gente lá na bad, na tristeza, na angústia, na agonia, e o sentimento de crítica está muito interligado com a vergonha. E por que eu falo isso aqui com os meus mentorados e com vocês? Nós, enquanto crianças, adolescentes e adultos, nós não sabemos nomear o que a gente sente. E se a gente não sabe nomear o que a gente sente, a gente não sabe entender o que está pensando, para saber o que está sentindo, e que dirá identificar por que você não consegue fazer aquele comportamento ali para te gerar um resultado. Né? Então, a gente precisa olhar para isso. Agora, os sentimentos de quem não é governado pelo medo da crítica. Vamos pensar aqui. Se você é uma pessoa que você não tem medo da crítica, você vai ter o quê? Uma segurança interna. E segurança, ela vai ser percebida pelas pessoas no seu tom de voz. Ela vai ser percebida na forma como que você comunica sobre o seu produto, sobre o seu preço. Ela vai ser percebida como uma estabilidade emocional. Você vai administrar qualquer desconforto que apareça, né? Então, se você sentiu, de repente, ali alguma coisa que, né, te deixou mais ansioso, qualquer coisa assim, você vai conseguir administrar isso, porque você já sabe que você tem medo da crítica, então você vai se perceber. E se percebendo, você vai falar assim, não, o medo, ele não vai embora, gente. O que eu falo o medo, ele não vai embora, ele tá ali para nos ajudar, ele tem uma função. A função dele, lá nos Homens das Cavernas, era nos proteger. Hoje, a função dele permanece a mesma, mas a gente tem que saber identificar que a gente sente esse medo para que a gente possa administrar as nossas emoções e fazer o que precisa ser feito para, de repente, lucrar mais na empresa, né? Então, a confiança, muitas vezes, ela é construída na prática. E como que a confiança é construída na prática? Se você tem um medo de crítica e vai fazer um curso, por exemplo, vou fazer um curso de oratória. Vou fazer um curso de oratória, porque eu preciso aprender a falar em público, eu acho que isso vai me ajudar. Claro que isso vai te ajudar. Um dos exercícios do curso de oratória fecha os olhos,
pense como que você faria um vídeo ou uma palestra, em como você se sentiria. Percebe que o curso de oratória, ele tá jogando você para você pensar de uma forma, para você ter o sentimento e uma ação coerente. Então, se você vai fazer um curso de oratória e a pessoa fala com você, ó, se imagina dando a palestra, quais são os sentimentos que vêm? Aí você vai falar medo, angústia e tal. Beleza, agora se você fosse uma pessoa confiante, que não tivesse medo da crítica, como que você reagiria? Quais são as palavras que você iria utilizar? Qual é a postura corporal que você teria? E aí você começa a imaginar como seria viver sem esse medo. A vida inteira você não nomeou seus sentimentos. Você não sabia que tinha medo da crítica. Você sabia que tinha medo de falar em público. Você sabia que se você precisasse falar para mais de 5 pessoas, a sua mão suava. Agora eu estou mostrando para você que existe outra possibilidade. E agora você vai começar a imaginar como seria a sua versão de não ter medo de falar em público, de ter confiança, de ser uma pessoa autêntica, que não sente esse medo, ou que sente esse suor na mão, esse friozinho na barriga, mas sabe se portar, sabe administrar esse desconforto. O que um curso muitas vezes faz com a gente é nos colocar para pensar como seria a minha melhor versão. Se você pensa em como seria a sua melhor versão, você automaticamente cria os sentimentos que eu tô falando aqui e tem um resultado diferente. E aí lá no curso você vai fazer o quê? Você vai treinar. Então você vai treinar como que seria a sua melhor versão. É claro que tem muito mais coisa, né, gente? Tô dando um exemplo aqui, mas dentro de um curso de oratória tem muito mais coisa. Mas percebe que você consegue fazer esse movimento de repente, se imaginar uma pessoa que você gostaria de ser, que você tem capacidade de ser. É sobre isso. Então, os sentimentos de uma pessoa que não se sente governado pelo medo são esses, ó. Segurança interna, estabilidade emocional, autenticidade, confiança construída. Ela começa a se imaginar, então ela consegue, criar essa confiança. E muitas vezes essa pessoa sente medo, mas ela administra esse medo. Agora vamos para o comportamento de uma pessoa que não é governada pelo medo da crítica, tá? Então lembra que eu tô sempre seguindo o racional da coerência, pensamento, sentimento, comportamento. Ó, quem tem medo de crítica, ela não grava vídeo, ela não anuncia, ela não aumenta o preço, na verdade, ela não confronta um cliente que é abusivo. Ela sabe que o cliente é abusivo, o cliente é chato pra caramba às vezes, mas ela não tem medo de perder aquele cliente, né? E aqui pode entrar mais do que um medo de crítica, pode entrar um medo de escassez, que a gente vai falar disso numa outra oportunidade. Essa pessoa, ela não demite funcionário que está desalinhado com a empresa dela, afinal de contas, tem medo da crítica, né? Ela não abre filiais, ela não expande, não cresce. Ela planeja demais, ela pensa demais. Ela tem tudo ali mais ou menos organizado na cabeça dela, mas a execução nem sempre é da melhor maneira possível. Ela vai executar pouco e ela desiste após uma reclamação. E é igual essa reclamação que eu coloquei aqui no início dessa live, lá na historinha da Maria, né? Muitas vezes, gente, o problema não é saber fazer. É acreditar que você não aguenta o julgamento que vem depois. E agora, eu quero te convidar, a olhar os comportamentos de quem não tem medo da crítica. Quem não tem medo da crítica, ele vai testar a estratégia. O que é testar uma estratégia? Testar uma estratégia é, de repente, rodar uma campanha de marketing e ver se ela vai dar certo ou não. Pode ser que ela dê muito certo, pode ser que não dê certo, mas ela vai fazer um teste. Ela vai aumentar o preço para fazer um teste também. Deixa eu ver se o meu cliente vai aderir ao que eu tô falando aqui.
Será que eu preciso fazer uma estratégia para aumentar meu preço? Né? É um teste. Ela vai se posicionar de forma coerente, firme. Ela vai filtrar os clientes. Então não é qualquer cliente que vai aparecer para ela, porque ela sabe muito bem que ela sabe o valor que ela entrega, ela sabe o valor do produto, do serviço dela, da qualidade, do tempo que ela tá ali dedicando aquele negócio. Essa pessoa que não tem medo de crítica, é claro que ela vai errar, gente. Todos nós vamos errar, mas ela erra e corrige a rota rápido. Ela não erra e fica assim: ai meu Deus, nossa, errei. E agora? O que eu vou fazer? Já fico com a cabeça quente. Não, ela erra, corrige a rota. Se tiver que pedir desculpa, se tiver que pagar o preço pelo erro, que muitas vezes é devolver o dinheiro, ela faz. Mas ela tem consciência de quem ela é. Ela expande sobre o risco. Então percebe que tudo que eu tô falando aqui para vocês tem a ver com essa identidade financeira. É por isso que o meu método chama identidade financeira. Porque isso tem a ver com a forma como a gente lida com as situações do nosso dia a dia. Então, quem tem medo da crítica, ele opera num padrão onde o erro é prova de incapacidade. A pessoa que tem medo da crítica, quando ela erra, ela quase morre. Ela acha que o erro é dela, que o erro vai falar com todo mundo que ela é incapaz, que ela é incompetente. E não é isso, gente. Não é isso. A gente precisa separar a nossa identidade, o ser, né, o nosso ser, do nosso profissional. Porque o nosso ser tem várias caixinhas. Tem o profissional, tem o familiar, tem as nossas áreas de saúde, de amizade, né, os nossos relacionamentos e muitas outras coisas. Então, nós somos muito mais do que apenas uma empresa. E quando a gente mistura isso, fica difícil. E eu falo isso aqui para vocês porque o funcionário tende a fazer isso. E vocês, enquanto empresários, têm que fazer o quê? Tem que pôr na cabeça deles que uma coisa é o erro que eles estão cometendo ali na execução, né, na tarefa que vocês pediram, e outra coisa é ele. Muitas vezes as pessoas hoje, principalmente, ficam ofendidas porque elas misturam essas duas coisas. E aí, quando você chama a atenção da pessoa, ela fala, ah, beleza, vou arrumar outro emprego, já fica super chateada, porque ela mistura o que é ela, o que é o emprego. São coisas diferentes, né? Não mistura o que você é, o que a sua empresa é, tá? Então, quem não tem medo da crítica, entende que o erro é uma informação. E aqui é o pulo do gato. Se o meu erro é uma informação, para eu ter sucesso, quanto mais eu errar, melhor. Eu tenho uma professora que falava comigo, só sucessa quem fracassa. Só tem sucesso quem erra. E quem erra repetidamente. Quanto mais eu erro, mais eu aprendo, mais eu sou capaz de alinhar os meus objetivos, alinhar as coisas que a minha empresa precisa, os valores, o que eu quero, qual cliente que eu quero atender. Então, o medo da crítica, quem, né, tem o medo da crítica, ele vai ter alguns impactos na empresa, né? Vai ter um impacto, por exemplo, na marca. A marca vai ser uma marca neutra, não vai ser uma marca posicionada. O preço é inseguro, muitas vezes ele não tem muita certeza se está pondo o preço certo, até porque ele não sabe fazer, né? Mas fica com insegurança. A comunicação é genérica, então, às vezes você vai vender para um público de alta renda. Você tem que se comunicar, se portar para aquele público. Às vezes você vai ter uma comunicação para um público já de renda mais baixa, onde você vai vender por volume. Então você tem que se comunicar de outra maneira, senão você não vai conseguir. E quando você tem medo da crítica, tá tudo misturado. Você nem sabe quem que é seu público. Você não tem nem essa noção. E como é que você vai saber quem é seu público? Você precisa estudar seu cliente. Ah, Ju, mas como assim? Faz uma pesquisa com todo mundo que você atende. Você vai perguntar o nome, você vai perguntar o endereço, você vai perguntar quais são as redes sociais que ele acessa, vai perguntar a faixa de idade, vai dar uma observada no celular dele, vai dar uma observada no carro dele. Você vai fazer perguntas sobre a vida dele que te traga essas informações para você entender se esse cliente é um cliente de alta renda, de média renda ou de baixa renda. Muitas vezes só pelo produto que você vende você já tem uma ideia, mas quanto mais você souber desse cliente, melhor.
porque isso é estratégico. Se você tem medo de crítica, nem perguntar para o seu cliente você vai perguntar. Você vai ficar com medo até de perguntar. Ah, não, vai que o cliente não gosta que eu pergunto, né? Não, você vai fazer uma pergunta para ele, ó, fulano, tudo bem? Responde esse questionário aqui para mim, tô precisando fazer uma pesquisa de satisfação para atender vocês melhor. Então, é necessário, né? Quem vive com medo da crítica, vive tentando agradar, o crescimento é lento e esse viver tentando agradar é extremamente exaustivo. Quem que aguenta viver tentando agradar os outros, gente? Cansa qualquer cristão, porque a gente não vai conseguir agradar todo mundo. E o resultado não vai chegar, né? Por quê? Você já reparou que quando você tem uma pessoa que faz tudo pra você, em geral você não dá muito valor pra ela? Mas quando a pessoa se posiciona e fala assim, não, o meu limite é até aqui. Você olha pra ela com outros olhos e fala assim, não, ali, aquela menina ali sabe se portar, aquela empresária ali sabe. Sabe pra onde que a gente tem que olhar se a gente tá sabendo se posicionar? Com os nossos fornecedores. Quer ver um exemplo? Fornecedor, você compra com ele há muitos anos, né? Aí tá acostumado a vender para você de uma certa maneira. Por exemplo, eu compro do meu fornecedor e eu recebo, eu pago com 30 a 60 dias. Você já parou para pensar que você pode se posicionar com ele? Ô fulano, eu já compro com você há muitos anos e eu preciso agora que você me dê um desconto maior, mesmo que eu pague com 30 a 60 dias. Começa a negociar, você começa a se posicionar e esse posicionamento vai refletir em todos os relacionamentos, não só na sua empresa, na sua família. E se você desagradar alguém da sua família? Como é que você vai se sentir? Tem esse medo aí? Vou fazer uma pergunta estratégica que eu quero que você pense e fale isso para você. Dentro da sua família hoje, se você falasse o que você quer e o que você pensa, qual é a pessoa que ficaria mais incomodada? Eu tô falando assim, de posicionamento. Não tô falando pra você brigar, pra você gritar, nada. Tô falando de posicionamento. Se você se posicionasse como uma pessoa que quer determinada coisa, quem é na sua família que seria a pessoa mais ofendida? Pensa nisso. Isso está relacionado com esse medo aqui da crítica que foi criado na sua cabeça lá na sua infância. Agora, uma empresa que é gerida por uma pessoa que não tem medo da crítica. Ela vai ter uma marca posicionada, ela vai ter um preço coerente, ela vai atrair um cliente alinhado com os objetivos dela, com o que ela quer, ela vai tomar uma decisão estratégica e ela vai crescer com consistência. Ela não vai ter esses altos e baixos. E isso não aparece só na empresa, aparece na sua família, né? Como eu falei aqui nesse exemplo, quem tem medo de crítica evita o quê? Conflito, engole sapo, busca aprovação, fica ressentido com qualquer coisa, né? Porque se tem medo de ser criticado, então você guarda uma mágoazinha ali, aquela opinião é muito importante para você, porque a sua identidade às vezes não está sólida, e aquela opinião é muito importante para você, e aí a pessoa faz uma crítica para você, às vezes nem é verdade aquela crítica, mas por você gostar muito daquela pessoa ali da sua família, você se sente ressentido. Começa a observar por que você se sente ressentido. Nunca é sobre o outro, sempre é sobre a gente. O outro, ele vai apenas mostrar uma parte nossa. O que você tem que trabalhar em você? Por que o outro fala, por mais que ele goste de você, por mais que seja seu parente, né, um familiar muito próximo, por que ele pode te criticar e conseguir de alguma forma te deixar chateado ou magoado? Será que é verdade? Né? Então, pensa sobre isso. E a gente começa a colocar limite, dialogar com maturidade e a gente precisa entender que a gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? E agora, eu quero ir um pouquinho mais fundo com vocês aqui. Muitas vezes, o medo da crítica, ele não começou no seu negócio. Posso falar isso assim com 100% de certeza. Ele começou na sua história. Se você cresceu ouvindo que precisava ser perfeito, que errar era motivo de humilhação, se o amor ele vinha condicionado a um desempenho, né? Se você fizer isso bem feito, se você arrumar a casa direito, pensa lá quando você era criança. Se arrumar a casa direito, se você fizer qualquer tarefa doméstica direito, aí você vai ganhar um aplauso, você vai ganhar um amor.
tá tudo bem, tá, gente? Isso é uma forma de criação que a gente precisa ressignificar e é isso que a gente tá fazendo aqui. Não tô dizendo que a forma com que a gente foi criado tá certo ou errado, isso não existe. Mas nós, enquanto adultos, precisamos ressignificar o que a gente pensa para que a gente consiga ter uma vida melhor e para que isso não interfira nos nossos negócios hoje, né? Então, muitas vezes esse medo da crítica, ele foi aprendido na nossa infância por algumas situações que nós vivemos. E o nosso sistema nervoso, ele aprendeu que errar, por exemplo, é perigoso. E agora, toda vez que a gente se expõe, o corpo reage. Como que o corpo reage? Ah, vou falar em público. A mão começa a suar, começa a ficar tenso. Às vezes você fala muito bem, um a um com a pessoa, mas na hora que você vai falar em público, você começa a gaguejar, né? A voz não sai. Então, isso não é fraqueza, isso é uma programação. E essa programação, ela pode ser atualizada. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. A gente está atualizando isso. Então, eu quero que vocês façam agora um exercício. Um exercício bem rapidinho aqui. Vou fazer algumas perguntas para você, para que a gente possa identificar quais são os comportamentos que a gente tem hoje que denunciam que a gente tem esse medo da crítica. Tá bom? Depois vocês podem voltar, essa live vai ficar gravada, vou deixar ela lá no feed, vocês podem voltar aqui e aí vocês podem pausar. Se vocês tiverem papel e caneta na mão aí, vocês já vão começar a responder. Respondam sempre a primeira coisa que vier à cabeça de vocês, tá? Então, quais os comportamentos que eu tenho hoje que denunciam o medo da crítica? Frase número 1. Eu evito me impor, me posicionar com as pessoas. Você é esse tipo de pessoa? Você evita isso? É difícil para você? Te gera algum tipo de incômodo, algum tipo de sensação no seu corpo? Você não aumenta o preço. Você tem um certo receio de aumentar o preço. Primeiro você vai lá e olha o preço do concorrente, para depois aumentar o seu e olhe lá se você vai aumentar. Você não sabe se o seu concorrente está fazendo o preço de acordo com o seu custo. Isso não interessa, os números dele não te interessam. Você só olha o número, você olha somente o número que dá para você ver que é o preço. Mas você não sabe se ele tem capital de giro, quanto que é o custo dele, se ele compra parcelado, se ele compra à vista. Você não sabe nada disso, mas você faz o seu preço com base no preço dele. Porque gera um desconforto em você, nem aumentar, você fala assim, ah não, meu cliente não vai comprar. Outra coisa, você pede desculpa demais? Será que você pede muita desculpa? Desculpa para todo mundo. Você adia decisões que são estratégicas para o seu negócio? Você sente que precisa de aprovação de todos? Aprovação dos seus funcionários para aumentar o preço? Ou da sua família para mexer lá no seu negócio? Você fica pedindo opinião para todo mundo? Pois é. Agora, eu quero que você se pergunte. Se eu não tivesse medo da crítica, o que eu faria diferente essa semana? Que está começando agora. Hoje é segunda-feira. Será que você teria alguma decisão diferente? Será que você tomaria alguma decisão de forma diferente? Será que você ajustaria seu preço? Será que você se posicionaria com algum cliente ou com algum familiar? Será que você ia estar disposto a ter um tipo de alguma conversa? Sabe aquela conversa difícil que você vem adiando mais tempo? Pois é. E a pergunta mais profunda que eu quero deixar aqui para você pensar, né? Para você olhar para esse medo específico que a gente está falando o que eu acredito que vai acontecer se eu for criticado? Se hoje você for criticado por qualquer coisa, pela roupa que você usa, pelo preço que você aumenta, pelo não que você fala. O não é uma frase completa. Quais são os sentimentos ou o que você acha que aconteceria se você fosse criticado? Você acha que você pode deixar de ser querido, amado? Você acha que a sua família pode se excluir de alguma maneira? Ou os seus próprios clientes? Você acha que as pessoas podem te ver como arrogante?
é sobre isso. Quando você traz tudo isso que eu falei aqui para a sua consciência, para a forma como você pensa, você começa a fazer com que esse medo da crítica perca força. Lembra que eu falei que existe uma coerência entre pensamento, sentimento e resultado? Se você começa a pensar diferente, você vai ter sentimentos diferentes, resultados diferentes. Então, talvez a gente não esteja aqui travando o nosso negócio por falta de estratégia. Talvez a gente esteja travando por medo de não ser aprovado. E é exatamente por isso que eu criei o curso, que é o método de identidade financeira. Porque o dinheiro, ele não se sustenta em quem não sustenta a sua própria identidade. E você pode até ganhar um pouquinho mais. Às vezes acontece, né, de um mês você ganhar um pouquinho mais. Mas se a sua autoimagem de crescimento voltar para esse padrão antigo de medo de crítica, você não vai sustentar a sua identidade de prosperidade, de fazer o seu negócio crescer. E é exatamente isso que eu trabalho, né, nesse método de identidade financeira. O link tá lá na bio do meu curso. E aqui toda segunda-feira, gente, eu faço lives para vocês, tá? Se você perdeu da aula passada, volta lá no meu feed e dá uma olhadinha. Qual que é o objetivo? O objetivo é a gente reestruturar as nossas crenças, nossa forma de pensar, separar a nossa identidade do nosso desempenho, né, dos nossos resultados. A gente precisa separar o que é você, o que é seus resultados. Por que separar? Porque fica mais claro o que você pensa, sente e os seus comportamentos. Aqui o objetivo é que você construa uma autoimagem forte, né, que você se posicione como empresário, como empresária, que você tenha uma maturidade, que você tenha uma mentalidade que sustenta a sua prosperidade a longo prazo. Não é motivação, é sobre algo mais profundo, é sobre a gente falar sobre a sua identidade mesmo, tá? Porque o faturamento, muitas vezes, ele não vai ultrapassar a sua autoimagem. Você não acredita que você é capaz, que você entrega valor no seu negócio, seja ele qual for o ramo, o seu faturamento ele não vai sustentar o crescimento. Ele pode ter algum pico de crescimento, mas rapidamente ele volta para o mesmo patamar, né? Então, se hoje você percebeu que ainda está pequeno para não ser julgado, se você percebeu que você está se sabotando por esse medo da crítica, se você sente que está pronto para crescer financeiramente, fica aqui comigo. De repente, entra lá no curso do método da identidade financeira. Lá eu explico assim, com mais profundidade, trago mais exercícios, onde você consegue enxergar tudo isso que eu tô falando aqui com mais clareza, tá? Então, para quem ficou aqui comigo, para quem tá me ouvindo aqui, né, desde as 7h15, queria entender se valeu a pena, se esse aulão fez sentido para vocês. Deixa aqui um comentário, eu vou postar daqui a pouquinho a live, né, na hora que sair do ar. E eu quero que você me fale se esse medo atrapalha a sua gestão. E se atrapalha, como que a gente vai conseguir mudar, tá bom? Então é isso. Obrigada pelos minutinhos de atenção. Vou deixar gravada a live lá no feed. E se você quiser saber um pouquinho mais, entra no nosso grupo, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E me segue no canal do YouTube também, galera. Tem um canal lá que a gente vai divulgando tudo isso, tá? Um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. Até mais.